Olá, estamos aqui de novo e hoje com o assunto de dor lombar. Nós vamos falar de lombalgias, dores lombares pós-pandemia. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou fisioterapeuta e terapeuta também e trabalho com uma técnica própria que eu desenvolvi ao longo de 20 anos que chama terapia sintrópica. E a terapia sintrópica ela é baseada na nova medicina germânica, ela é baseada na biologia transgeracional, ela é baseada na neurociência, ela é baseada na neurolinguística avançada e com o tratamento da técnica da terapia sintrópica, hoje nós vamos conversar um pouquinho, bases que vêm transgeracionais e também biológicas, o porquê das dores lombares e qual a relação da pandemia e todo esse processo do Covid, etc. e tal, e o que veio junto com o Covid, que é as alterações sociais, as alterações de interação de trabalho, de família, de casamento, de filhos, de relações de amigos, etc. E tudo isso tem a ver com as dores na região lombar. Na verdade, não só na região lombar. A dinâmica é muito mais do que isso, mas hoje o foco é isso. Eu sou fisioterapeuta, no início da minha carreira eu trabalhei por muitos anos com a medicina chinesa, acupuntura, dei aula de medicina chinesa e acupuntura na pós-graduação durante 13 anos e depois comecei a me dedicar mais ao atendimento clínico, tratando pessoas, pacientes, a qual eu já tratei mais de 8.500 pacientes até hoje em 20 anos e daí eu desenvolvi essa técnica chamada terapia sintrópica. E hoje eu trabalho atendendo pacientes via videoconferência, presencial no meu consultório aqui em Palmas, no Tocantins. Eu que sou do Paraná, interior do Paraná, vim para o Tocantins em 2012 e hoje eu trabalho presencial aqui onde eu moro e por videoconferência também. E continuo dando aulas, só que hoje aulas no meu curso. Então o tema de hoje está dentro da minha aula, onde eu explico sobre as dores lombares, mas hoje eu vou fazer uma correlação que eu nunca tinha feito, que é esse processo que teve aí com o mundo nos últimos 2 anos, que está relacionado à parte da pandemia. Então, depois de me apresentar, agora eu já vou entrar direto no assunto. As dores na região lombar, independente do nome da doença, independente do diagnóstico, se é uma hérnia de disco, se é artrose, se é apenas uma contratura muscular, dores nessa região lombar, tá? Dores nessa região lombar, nós vamos descartar, a princípio, problemas dos rins, certo? Que daí nós estamos falando de problemas em órgãos, metabólico, etc, etc. Nós vamos falar sobre o foco na região lombar, tá? Problemas músculo-esqueléticos, quando a origem é músculo-esquelética e neural, certo? Então, problemas de rim cai fora por enquanto. Nós vamos falar coisas que envolvem músculo-esquelético e o processo neural. Por que com a pandemia aumentou isso? E não é só as dores lombares, não. A gente está pegando agora tudo que vem acontecendo da pandemia, os choques emocionais e conflitos emocionais, os mais diversos possíveis. Porque, olha o exemplo que interessante. Tem uma frase que diz o seguinte: percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Vou repetir. Percepção é realidade, tudo mais é ilusão. A percepção que você tem do mundo agora é uma. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu viajava 500 quilômetros para pular carnaval. Hoje eu viajo 500 quilômetros para não pular carnaval. A minha percepção mudou do carnaval. Cada fase da vida, cada década tem a sua graça, tem a sua beleza. As pessoas mudam. Os valores mudam, a sua percepção de mundo muda. Qual é o benefício de uma terapia? Mudar a percepção do indivíduo.
uma percepção que era ruim, negativa, maléfica, para ela ficar neutra ou até positiva. O objetivo final de uma terapia é fazer um indivíduo que pensava negativo pensar neutro ou positivo, de uma forma otimista, positiva, sobre aquele assunto que está gerando o problema dele. Então, percepção é realidade, tudo mais é ilusão. A percepção de mundo que você tem é diferente do seu colega, que é diferente do seu irmão, da sua irmã, que é diferente da sua namorada, namorado. Às vezes tem uma secretária que você divide com mais outra pessoa. A secretária para você pode ser muito boa, para outra pessoa a secretária pode ser muito ruim, e é a mesma secretária. Olha que interessante. O indivíduo chega em casa e pega a mulher transando com o vizinho. O indivíduo A tem raiva, a percepção dele é injustiça, e frente à injustiça ele sente raiva, e ele vai lá e mata os dois. O indivíduo B, o segundo homem, tem uma percepção de impotência ou desvalorização. O cara é melhor que eu, o cara tem um corpo melhor que eu, e ele abaixa a cabeça e sai do quarto desvalorizado. E o terceiro cara, ele fecha a porta devagarinho, olha para o céu e agradece a Deus, fala assim: ainda bem que eu me livrei dessa baranga. Olha que interessante. A mesma situação, traição, para 3 pessoas tem 3 percepções diferentes do mesmo acontecimento, o mesmo. Então, olha quantas coisas aconteceram da pandemia para cá. Pessoas que perderam o emprego, estavam 10 anos empregada na empresa, 20 anos empregada na empresa e ganham a conta. Pessoas onde teve que parar a faculdade, todos aqueles sonhos, todas aquelas metas, todas aquelas realizações que estavam começando a ter parado pela pandemia para a faculdade. A pessoa recém comprou uma franquia, caos total, pandemia, para tudo, não vende mais nada. Pessoas que tinham ganhos, diminuiu o ganho da família e agora tem que fazer cortes, porque senão a família não sobrevive. Olha quantas coisas foram acontecendo na pandemia, em termos de trabalho, em termos financeiros, em termos de família. A família agora teve que ficar em casa, não pode sair. E agora tem que se aturar, né? E às vezes um perde o emprego, junta tudo na mesma casa. E agora é sogra morando junto com o casal, é sobrinha, afilhado, parece virou tribo, junta tudo por causa da pandemia. E agora tem que conviver toda aquela família. E aí tá ali tipo um Big Brother. Conflitos de trabalho, conflitos financeiros, conflitos de família, conflitos de amizade. Agora não pode mais sair por causa da pandemia, não tem mais bar, não tem mais hobby, os esportes que gostava não pode fazer, etc, etc, etc. Conflito com filhos. Como que administra filho que não vai para a escola? Antes estava na escola. Agora tem que administrar eles em casa. Conflitos de relacionamento amoroso. Agora o casal tem que se aturar, tem que conviver junto. Antes cada um estava no seu trabalho. Então olha quanta coisa surgiu de uma hora para outra, inesperada, inusitada, que tirou o chão de muita gente. E é exatamente isso que a gente chama de conflito biológico. Gustavo, o que é conflito biológico? Conflito biológico é um conflito emocional, inesperado, inusitado, que tira o teu chão, que o teu sistema nervoso não está pronto. Ele não sabe se enfrenta, se paralisa ou se foge. E aí o teu cérebro vai ter que determinar alguma coisa, ele faz instintivamente, baseado na tua percepção daquele momento. Você perdeu o emprego? A tua percepção é uma.
para o seu amigo é outra. Você desenvolve hipertensão arterial, o outro desenvolve dor lombar, o outro desenvolve gastrite. E os três perderam o emprego na mesma empresa. Mas a percepção de cada um é diferente. Um mexeu com ego, o outro mexeu com dinheiro, o outro mexeu, a esposa está cobrando, e assim por diante. Dependendo da percepção de cada um, vai atuar num órgão ou no outro. Porque as percepções são diferentes. Agora, se a tua percepção é benéfica, não, isso é um aprendizado, eu vou dar um jeito. Você provavelmente não adoece. Agora, se você tem um impacto, um choque emocional e você vivencia medo, ou raiva, ou desvalorização, ou abandono, solidão, e você continua reverberando isso cronicamente, aí vai adoecer. Por que o animal lá na selva dificilmente tem uma doença crônica? E por que o animal doméstico e em zoológico tem a doença crônica? Por quê? Porque o animal lá na selva, ele não tem conflito emocional crônico. Ou ele resolve a parada na hora, ou ele morre. Não tem outro jeito, você entendeu? A leoa que invadiu, a outra leoa invadiu o território dela para comer os filhotes dela, ela tem que decidir ali se ela foge, se ela luta, mas ela resolveu o problema. Conflito emocional é resolvido. Agora você pega a leoa que está no zoológico, ela não tem como fugir, você entende? E ela não tem como matar o outro, porque ela está presa. E no outro dia, de novo conflito, mexe na comida dela. E no outro dia de novo, invade o território dela. E no outro dia de novo, aí chega uma hora que adoece. Então, o ser humano tem doença crônica pelo mesmo motivo que o animal tem doença crônica. Por conflitos emocionais crônicos que não se resolvem. E aí o indivíduo perdeu o emprego, enquanto ele não tiver outro emprego, ele não resolve aquele conflito muitas vezes. A não ser que ele mude a percepção. E aí, só um profissional, um terapeuta pode fazer. Você entende como funciona a dinâmica? Então ela funciona assim. Mas e o porquê a dor lombar, Gustavo? A dor lombar, agora escutem com atenção. Você que está aí, me esperou até agora para saber da dor lombar, eu tive que preparar o cenário para você entender como funciona. Nós estamos na região lombar. A região lombar, você pensa numa pilastra, numa coluna de um prédio ou de uma casa. Essa pilastra, esse pilar, é a estrutura que mantém de pé todo o sistema. A coluna é a estrutura que mantém tudo de pé. E a base da coluna é ali no sacro, é ali na região lombar. Se você pegar o umbigo e colocar mais ou menos uns 2 dedos abaixo do umbigo e traçar uma circunferência e ir para trás das costas, você vai cair mais ou menos na região da lombar 3, da L3, da terceira vértebra lombar. Ali é o centro de gravidade ortostático, quando você está de pé, é o centro de gravidade do corpo. Por isso que fala o powerhouse, né? do Pilates, do Yoga, é onde o lutador de jiu-jitsu entra com tudo para derrubar o outro cara, é ali do umbigo para baixo, é onde você desestabiliza, que vai pegar na região lombar. Então a base do pilar seu é essa região lombar. A base da sua vida é o quê? Aí vem a primeira pergunta que você tem que fazer para quem tem a dor lombar. O que está mexendo hoje com a base da sua vida? O que é a base da vida, Gustavo? É aquilo mais fundamental e importante para a pessoa viver. A pessoa fala assim: se o meu pai morrer, me desestabiliza. Meu pai é a base da minha vida. Então nós sabemos que é o pai. O cara é taxista, é Uber. Então a sobrevivência dele é o carro. Adivinha?
Se acontecer algo com o carro dele, desestabiliza toda a base da vida dele. A minha mãe, Gustavo, a minha mãe é tudo para mim. Então nós sabemos que a base da sua vida é sua mãe. O meu filho é tudo para mim, Gustavo, eu faço tudo pelo meu filho. Então nós sabemos que a base da sua vida é o seu filho. O meu cachorro, Deus me livre. Se acontecer alguma coisa com o meu cachorro... Então, você vai descobrindo com as pessoas que é a base da vida dela. Para um é o trabalho, para o outro é a empresa onde trabalha, para o outro é o cargo onde trabalha, para o outro é a mãe, para o outro é o pai, e assim por diante. Se acontece algo que mexe com a estrutura e base da vida dela, também vai mexer com a região lombar. Principalmente se vier diante de um conflito de autodesvalorização e impotência. O que é autodesvalorização e impotência? Autodesvalorização e impotência é quando eu não consigo mudar algo. O indivíduo perdeu o emprego, que é a base da vida dele. Era tudo para ele. E ele não consegue novamente um emprego. E ele não consegue mudar isso. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Tudo que você não consegue mudar, que você se sente impotente, que você não se sente bom ou capaz para mudar algo que mexe com a base da minha vida, provavelmente pode mexer na região lombar. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto muito comum nas pessoas e que veio agora com a pandemia é um conflito de oposição. Oposição. Oposição é algo que eu resisto contra, resistência, algo que eu estou tentando frear, algo que eu estou tentando parar, algo que eu estou resistindo, mas não consigo mudar, algo que eu estou me opondo a alguém ou a alguma coisa e não consigo mudar. Eu me oponho, é uma contrariedade, é uma oposição, que eu estou fazendo força o tempo todo, tentando me projetar para frente, para parar algo, para frear algo, para se opor a alguém ou a alguma situação ou a alguma coisa, e eu não consigo vencer. E aí nós temos a ativação, para quem é fisioterapeuta, educador físico, etc, etc. Aí nós temos muito ativação do músculo chamado psoas. O músculo chamado psoas é um músculo fortemente de oposição. Você projeta o quadril, você projeta o tronco para frente, você flexiona o tronco para frente como se fosse um lutador de sumô, como se fosse o touro contra o touro, tentando empurrar uma parede que você não vence. Isso é um conflito forte de oposição que vai puxar e retrair a região lombar e vai dar dores na região lombar. E aí a pergunta é muito simples. Com quem você está se opondo? Será que é a sogra que se mudou para sua casa por causa da pandemia? Será que é o sogro? Será que é a cunhada, o cunhado? Será que é aquele irmão ou irmã que te perturba? Será que é um chefe, um superior de um trabalho novo? Será que é um cargo? Sempre tem alguém, nunca é várias coisas. Nunca é. Sempre é algo bem específico. E a pergunta que você tem que se fazer, ou o paciente tem que fazer é: quem é? Quem é que você está se opondo? Quem é que, alguma situação que você está se opondo, que você não consegue vencer e resistir, e que você não consegue mudar? Essa é a chave da solução para curar esse processo. Pode ser oposição, pode ser algo que mexe com a base da minha vida,
e pode ter alguma pequena conotação de submissão. Submissão é: eu não quero, eu não concordo, mas eu tenho que me dobrar. Eu não quero, não concordo, mas eu me sinto obrigado a fazer algo. Isso já tem uma própria conotação em si de oposição. Tá? A Maísa está dizendo aqui: esses dias minha lombar travou do nada. Agora já sei o porquê. Pode ser uma dessas coisas, Maísa, pode ser. E lógico, não é tudo só isso. Tem outros conflitos também. Tem conflito do esporte. Se você faz um esporte, por exemplo, você está na moda agora, tem uns 3, 5 anos para cá, beach tênis. Então eu jogo beach tênis. Já percebeu quem joga beach tênis, ou às vezes o próprio tênis e tal, tem que fazer muito esse movimento de ir frente à bola, se agachar, faz muita flexão, extensão do quadril, da lombar e tal. E às vezes, se você vivencia um conflito emocional no campo do esporte, onde você tem que erguer um peso, onde você tem que se abaixar, se curvar, onde você tem que se dobrar, e você não consegue fazer um movimento, e você sente vergonha, humilhação e impotência em fazer esse movimento, você também pode ter dores na região lombar. Então, nem tudo é só oposição ou algo que mexe com a base da minha vida. Nem tudo é isso. Mas eu estou dando exemplos frente às coisas que veio pela pandemia. Por isso que eu deixei esporte de lado. Tá? Tem outras pequenas coisas, mas na pandemia, como mexe com emprego, como mexe com família, como mexe com a parte financeira, que geralmente é a base da vida da maioria das pessoas, vai mexer com a região lombar, dependendo da percepção de cada um. Então, aquele paciente, aquela pessoa que tem dor lombar, não interessa se é uma hérnia, não interessa se é artrose, não interessa se é compressão neural, não interessa. Mexeu com a região musculoesquelética, nervosa ali. A primeira coisa, nós temos que pensar em um conflito emocional que não está resolvido. A primeira ideia, algo da base da minha vida que eu não estou conseguindo mudar, com conotação de autodesvalorização e impotência. O outro conflito, oposição, algo ou alguém que eu estou me opondo, que eu estou resistindo a algo que eu não concordo, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ficar submisso a isso e eu não consigo resolver. Isso são as duas primeiras coisas que eu pensaria e perguntaria para o paciente. E aí, se vem a resposta, e tudo indica que é isso, só o fato do paciente saber já é 50% do caminho andado. 50%. Lembra na matemática? A matemática diz o seguinte: problema sabido, 50% resolvido. Né? Na Bíblia também. Busque a verdade e ela te libertará. Então, o fato de você saber e entender a causa já é 50% do caminho andado. Se não resolver mesmo assim, aí não tem outro jeito, você tem que ter um profissional por trás que saiba chegar lá. Certo?